é o Wallace, à nossa esquerda está o Lucas e aqui o Igor. Tanto que a Ju falou institucional e institucional que a gente adotou o nome, tá? Então a gente criou um loginho bonitinho para fazer parte. O processo da criação nossa teve muito a ver com o desenvolvimento. Claro que a gente foi um tempo muito curto para desenvolver em ADVPL, pensando que realmente o antigo curso era 4 meses. A gente teve aí um mês, né, 25 dias, considerando que 25 dias, metade do tempo a gente estava em sala de aula, metade não, resolvendo os problemas. Mas assim, o curso foi de uma forma incrível. Então vale a pena a gente fazer esses comentários, e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente desenvolveu, tá? Como a ideia era playlist no final, eu vou começar com os cadastros. Aqui a gente fez o cadastro de autores, tá? Então, vou criar um cadastro de autor. Vou incluir. Podem dar uma olhada aqui, ó. Se eu tentar direto, ele tem a formulário padrão. E aqui eu vou criar um nome qualquer. E se eu tentar cadastrar apenas com o nome, a gente já tem uma validação. Claro que esse campo aqui, ele também já é obrigatório. A gente tem a opção de incluir imagem. Então, a gente tem no nosso banco de imagens alguns caras que talvez sejam mais conhecidos por vocês, né? Então... Meu pai ouviu isso aí. Dele só tem foto de homem. Então, se quiser, eu mostro pra Cássia L. Né? Opressor? Não tem problema nenhum, Wallace. Não, eu gosto. A gente tem. No seu tá, mas tá tendo a Cássia L. Vamos lá, vai. Pronto. Vocês têm problema com homens? E aí na criação, aqui ele já vai informar que esse cara aqui precisa ser preenchido. No campo tipo, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu coloco autor ou eu coloco intérprete. Vamos criar um nome qualquer com autor. E aí vamos fazer o teste de fazer a alteração, né? Grava do jogo, tô sem memória. Tá aqui. Se eu tentar incluir primeiro um outro cara com o mesmo nome, então vamos tentar, do mesmo tipo. A gente fez uma validação, exatamente as validações de campo, informando que não posso duplicar o valor, porque já existe. Se eu tivesse feito, em vez de ser autor, fosse feito intérprete, ele deixaria eu cadastrar normalmente, porque autor e intérprete são coisas distintas dentro do nosso código. Inclusive, só para fazer uma alteração aqui, a gente tem uma validação, que é aqui do falecimento. Eu acho que não dá para falecer no futuro, né? Então, tem uma validação verificando que a pessoa não pode morrer no futuro, exceto que vocês têm uma boa bola de cristal, né? Se ela tá viva agora, vê que ela vai morrer no futuro. Para fazer essa parte de validação, a gente precisou, se vocês quiserem depois, a gente mostra o código mais detalhadamente, né, se der tempo. A gente precisou criar um outro índice, mas eu mostro no final, vai. Não vou me prolongar, mas aí eu mostro no final. A gente precisou criar um índice porque nosso índice precisava fazer pesquisa por nome e também aqui por tipo, né? Que são esses 2 campos. Então eu fiz um índice trabalhando com esses 2 campos para ficar mais fácil da gente trabalhar. Já fechava? Aqui a gente vai falar um pouquinho agora dos outros cadastros. Músicas, álbuns e a playlist. Vou só trocar de lado. Segue de mestre. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso. Bom, como apresentado, eu sou o Lucas, né? Obrigado, Guilherme, me deixou bem nervoso. Fui monitor do iOS, né? Dei algumas aulas, fui para a Infra e hoje eu estou aqui desenvolvendo esse projeto. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer a todos vocês por essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Eu parto do pressuposto que todo conhecimento é válido e para mim foi um mega conhecimento. Muito, muito obrigado. Sem mais delongas, as músicas. A gente tem um gridzinho bonitinho pra gente fazer os cadastros de músicas, certo? Se a gente vir aqui incluir uma música, as mesmas validações padrões,
que a gente não pode deixar o campo de título e a data da criação vazia. Vou colocar uma música X aqui, uma da Xuxa. Se eu colocar que a música foi criada no futuro, ele também vai me impedir, porque nenhum de nós aqui tem essa possibilidade. Beleza? Aqui a gente busca o nosso autor bonitinho. Vou colocar o autor do Wallace. Textinho do help, beleza? De data inválida. Passou. Tranquilo? Uma validação bem simples. É bem básica essa parte do cadastro de músicas. Se a gente vir pra cá... Vocês estão num silêncio, tá me matando. Se a gente vir pra cá no álbum, a gente tem o mesmo tipo de validação. É claro que se a gente tentar duplicar, a gente também vai ser barrado pelo mesmo tipo de help. Vamos lá. Descrição do álbum. Só testar a mesma validação. Tal. Beleza? Mesma data inválida, não posso duplicar o álbum nem a música, os valores duplicados não são possíveis. Beleza? Nem precisa salvar, vamos alterar um aqui só pra ver. Esse aqui. E foi. Beleza? Você quer entrar com playlist? Beleza. Boa noite, eu sou o Igor, faço parte do institucional do iOS também, trabalho com a Infra junto com meu colega aqui, o Lucas. E eu vou falar um pouquinho da nossa playlist. Aqui na playlist a gente tem um grid aqui mostrando nossas playlists que já estão ativas. Aqui, se eu clicar 2 vezes na nossa bandeira, na nossa flag, ele vai mostrar aqui com a legenda que o usuário premium está em verde, e se ele for um usuário comum, ele vai estar em amarelo. Eu vou criar aqui agora uma playlist nova com a data de hoje. Eu vou colocar a descrição de iOS TOTOS. E eu vou dizer que ele não é premium. Aqui nesse grid de baixo eu vou cadastrar a primeira música, que ele está fazendo uma relation com a tabela de músicas que a gente cadastrou previamente. Primeiro nós cadastramos os autores, depois nós cadastramos as músicas, depois nós cadastramos os álbuns, e aí por fim nós cadastramos a playlist. Aqui eu vou cadastrando as músicas que já estão na nossa tabela. Vou cadastrar 6 músicas aqui, tentar cadastrar 6 músicas. E aqui eu vou dar um confirmar. O limite de músicas excedidos. Visite o nosso site e descubra como se tornar premium para adicionar mais músicas. Por quê? Quando ele está lá dentro do código e ele pergunta se o usuário é premium e ele fala que não, ele coloca um limitador. Se o usuário inserir 5 músicas ou menos, ele consegue entrar. Senão, ele vai ser barrado. Aqui, se eu já mudar ele para premium, eu posso até adicionar mais uma música. Porque o nosso limite era 5. Adicionei mais músicas aqui. E eu consegui incluir. Porque o usuário que é premium, que ele está com essa flag verde, ele consegue identificar que ele não tem um limite. Então nós temos essa validação aqui para identificar o tipo de usuário. Aqui ainda dentro do nosso CRUD, a gente tem o CRUD padrão e a gente também adicionou aqui dentro do código uma rotina que tem um array para novas opções. Aqui a gente colocou dentro dessa rotina aqui das músicas. Deixa eu entrar aqui no álbum. Os autores aqui mesmo. Vou entrar aqui no código dos autores. Aqui a gente está adicionando mais opções ao nosso CRUD. Aqui, por exemplo, na tela iOS. Na tela iOS, quando eu clicar nesse botão, ele vai me direcionar para dentro do site da TOTOS, dentro do site do universo do DVPL
E não sei porquê, mas dentro da caixa de e-mail, que deveria ser o site do iOS. Como que eu estou chamando essa função aqui dentro? Eu estou chamando ela dentro da tela iOS, que eu coloquei lá no final do nosso código, com essa função tela iOS, que ele está dando um comando shell execute. Dentro desse shell execute, a gente consegue executar, mandar ele abrir um site dentro do nosso navegador padrão, que no caso aqui é o Google Chrome. Mais ainda dentro do código de autores, que ele se assemelha muito aos outros códigos aqui, dentro das nossas validações, aqui a gente tem toda a parte do MVC, que seria o model, que a gente vai colocar aqui dentro do model toda a nossa regra de negócio. A gente vai explicar o que o nosso programa faz, como que está a lógica por trás dele. Aqui no menu def, a gente está inserindo está dizendo o que o usuário pode interagir com o nosso programa, como que ele pode interagir. Se ele vai abrir o site, se ele vai excluir a música, se ele vai incluir uma música, se ele vai alterar a outra. Aqui dentro, a gente fala um pouco da nossa validação. Dentro do módulo, que é a nossa regra de negócio. Ele tem a validação para data e algumas outras validações aqui também, que seria para o nome, para não deixar o nome em branco, aqui no empty, para não repetir o nome na validação do autor, e o upper aqui que deixa a letra em maiúsculo. E por fim a nossa view def, que faz toda a parte de interação da interface do nosso código com o usuário. Bom, só mostrando um pouquinho, sobe um pouquinho, por favor. Aqui nas validações, tá vendo? Outra forma da gente chamar, a gente pode utilizar uma validação de usuário, que no caso a gente criou esse cara, abriu lá pra gente, lá de cima, validação de autor. Isso. A gente fez uma validaçãozinha para chamar uma validação externa para ser chamada no código. Isso, a gente poderia fazer isso, já estamos terminando, já estamos pedindo. A gente poderia fazer a validação direto no campo, mas como o nosso objetivo era trabalhar dentro do ADVPL, a gente fez uma validação externa para ser chamado lá dentro. Eu vou encerrar aqui, porque o nosso tempo já está excedido, igual nosso master ali. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos disponíveis. Só faltou mostrar o Cadê o rádio. rádio? Ele... Um minuto, mostra Um o minuto, rádio dá pra aí. mostrar nosso radinho? Mostra o radinho. Da câncer tem, hein? A gente tem um radinho. Bonitinho. Pode cancela aqui, cancela aqui. Pra gente poder... Não, na barra aqui em cima. Pra gente poder ajustar ela. Você clica aqui 2 vezes na bolinha. Opa, volta lá. Ele tá abrindo dentro do Proteus, então ele não está fazendo redimensionamento. Vai, scroll a tela. Não, sobe aqui. Sobe. Tá com vergonha de pôr uma música mais Tem que achar pro seu gosto. Já te contaram, né? Beleza, aqui a gente não tá conseguindo reproduzir o áudio. Agora vocês gostam. Mas esse é o radinho, beleza? A gente fez um player aqui rapidinho. Caraca, o Deus faz música. Eu não faço, mas ele reproduz, né? E aqui é o código do radinho, bonitinho. Na verdade a gente se aproveitou de muita informação do TDA, né? Pra poder reproduzir o radinho, mas tá aí, eu não queria encerrar a apresentação sem mostrar, porque deu um trabalhinho pra fazer. Muito obrigado, agora sim eu encerro.